é a questão do Landim descartar o estádio. E aí, Alan? O Landim falou que não quer mais o estádio? Não. Mas aí, o Paparazzo até compartilhou hoje, né, uma parte da entrevista dele, falando que a prioridade continua sendo o Maracanã, que diante da parceria com o Fluminense, eles estão muito fortes. Deixa eu ler na íntegra aqui o que o Paparazzo colocou. Ó, fala do Landim, aspas. É um desafio muito grande quando a gente faz as contas para tornar viável o projeto de um novo estádio. A prioridade número 1 do Flamengo hoje, já a prioridade, ou deveria ser a prioridade número 1 do Flamengo hoje, já que estamos com o processo... Não, vamos lá. A prioridade número 1 do Flamengo hoje, já que estamos com o processo de licitação do Maracanã, é colocar a mão junto com o Fluminense. Aí, ó, estamos com eles há 3 anos neste processo. Queremos vencer a licitação e ficar com o Maracanã. O acordo que temos é com o Flu, de exclusividade. Apenas estes 2 clubes, comentou Rodolfo Landim em entrevista à TV Brasil. Ou seja, rapaziada, utilizaram o amor, o desejo, a vontade, né, de todos nós rubro-negros pelo estádio para colocar, né, na nossa mente que poderia viabilizar, que o foco, os estudos, as análises estavam todas ali para esse esforço do Flamengo ter o seu próprio estádio. E aí, depois de uma fala como essa, não é que ele tenha descartado, mas ele acaba desestimulando todos nós. Vou ser muito franco contigo. E aí, à época, eu já vinha dizendo, cara, acho muito pouco provável, acho que isso é para nego, conseguir voto, para nego querer aparecer. E aí ele vem a público e fala, não, o estádio do Flamengo tem que ser de 100 milhões, né? E tudo mais. Tudo isso mexe com o torcedor rubro-negro, porque eu entendo que o custo do Maracanã é absurdamente alto. Flamengo, com a potência que vem se transformando, com essa dívida muito bem equacionada, com esse plus que pode vir a acontecer no Morro da Viúva, o Flamengo poderia sim já partir para viabilizar seu estádio próprio, com um estudo sério, com, né, responsabilidade financeira, como essa diretoria vem tendo desde 2013. Por isso que eu acho que melhor momento não há para que a gente possa partir para a construção. Mas se vocês me perguntarem se eu acredito, eu acho que não. A cabeça do Landim e dessa diretoria, eles sempre foram muito claros, verdade seja dita, que o foco é o Maracanã. Na cabeça deles, a casa do Flamengo é o Maracanã, o Flamengo tem que ficar com o Maracanã, o Flamengo tem que jogar com o Maracanã. E aí, teve um amigo aí, né, o Luquinhas, colocando que tem aí o tal do Zé Comé, que eu não sei nem quem é o Zé Comé, falando que o Flamengo não vai ficar com o Maracanã. Não sei se é 777 ou o Allianz Parque lá, e não sei quem, se eles também vão formar um pool ali de empresas para poder tentar assumir o Maracanã. Eu não sei como isso vai ficar. Mas, ao meu ver, o Flamengo continua refém do Maracanã por, infelizmente, tá? Infelizmente, eu não vou nem falar em capacidade, cara, das pessoas que estão lá, porque os caras que estão lá são caras de mercado. São caras capacitados demais, os caras que entendem muito de parte financeira, mas, infelizmente, por saudosismo. A palavra que eu vou utilizar, Renan, é que esse amor pelo Maracanã, para mim, não passa de saudosismo, tá? De paixão, porque viu o Flamengo ganhar muito lá, porque o Flamengo sempre jogou lá, porque partir para a construção do estádio próprio iria minimizar os custos que o Flamengo tem, inclusive de manutenção do estádio, iria construir de forma que fosse possível a gente ter, sim, uma área de visitantes como manda as normas, você não ter que abrir mão de cadeiras e de espaço, e aí quando você abre mão de espaço, você abre mão de dinheiro para poder colocar o torcedor visitante, né, no seu espaço, você conseguir fazer as coisas da forma que devem ser feitas. Então, eu fico triste demais com a fala do Rodolfo Landim. Acho que o Flamengo tem pessoas capacitadas e gabaritadas lá dentro para que nós pudéssemos realizar esse sonho de ter o nosso próprio estádio. Essa história de ficar focado e refém do Maracanã não me agrada, Renan. Eu queria ouvir a sua palavra. A gente falou um pouco hoje sobre aqui a realidade financeira do Flamengo, né, o quão sustentável ele está. E também a gente reconheceu que isso só foi possível porque o Flamengo teve a frieza
de entender que precisa ser cauteloso nos movimentos ali do clube, né? Hoje o clube tem um tamanho diferente a ponto de poder ser um pouco mais audacioso e tentar fazer um movimento desse, porque o movimento, a tomada de decisão de construir um estádio próprio é uma tomada de decisão complexa, porque você vai descapitalizar o clube em algum momento, né? Mesmo que a gente encontre parceiros e tudo mais, a gente provavelmente vai esgotar as nossas possibilidades de parceria, uma vez que a gente vai estar envolvido num empreendimento de alta complexidade. E aí, bom, a gente já viu várias vezes vídeos explicativos ali, estressados na minúcia do Fabrício Kika sobre a complexidade que tem para você viabilizar um estádio. Tem inúmeros estudos que você precisa fazer, estudo de deslocamento, de ida, de vinda, ocupação média do estádio, enfim. Tudo isso a gente sabe que é possível de ser feito, senão não haveria estádio por aí. Mas, ao mesmo tempo, quando o Flamengo olha para o Maracanã, ele já vê um certo comodismo ali, pelo fato do Maracanã já ter logística facilitada, localização privilegiada, identificação, de certa forma, com a torcida. Então, o torcedor já sabe o tempo que ele leva para ir, para voltar para o Maracanã, então ele já consegue se organizar melhor, já sabe o custo que ele vai ter, ele sabe até o custo de consumo ao redor do Maracanã. Então, tudo isso pode ajudar a desencorajar o Flamengo e dar um passo mais audacioso. De todo jeito, esse movimento de renovar o vínculo com o Maracanã, ele ia ter que acontecer. Porque você tomar uma decisão de ter um próprio estádio e você ter o próprio estádio, tem uma enormidade de tempo aí que você vai precisar usar o Maracanã por algum motivo. A questão é, se o Flamengo estabelecer um vínculo com o Maracanã longo, sei lá, de 20, 30 anos, geralmente as concessões elas são longas, né? O Flamengo hoje ele não é concessionário, ele é permissionário, por isso que é um vínculo menor. Mas se o Flamengo fosse concessionário, fosse operar o Maracanã, quais os benefícios e malefícios que o Flamengo teria? O Flamengo ia poder assumir uma nova característica para o estádio. A partir desse momento, o Flamengo sendo o operador de fato do estádio, o custo de operação dele poderia cair. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se o custo de operação dele cai, se o Flamengo consegue fazer intervenções no estádio para fazer ele ficar economicamente mais viável, talvez seja inteligente pensar na estratégia de recondicionar o Maracanã. Agora, se o contrato te amarra por muito tempo, te penaliza, te impõe um ônus de abandonar esse vínculo e, além disso, não te dá autonomia para mexer no estádio, aí o Flamengo tem que, paralelamente à renovação desse vínculo, iniciar o projeto de construção do estádio. O projeto vai ser longo, vai ser complexo, vai ser demorado, mas se ele não começar, ele não vai terminar. O Flamengo precisa cogitar isso, tem que estudar isso. E eu quero acreditar que o Flamengo tem estudos robustos dentro dentro lá do departamento de futebol, financeiro, de patrimônio, etc., no intuito de dar subsídios para o Flamengo entender hoje que a melhor decisão ainda não é dar esse passo. Porque se for apenas uma decisão emocional, aí a gente está indo na contramão daquilo que a gente entende como um clube hegemônico, que é altamente estruturado, e no final das contas, quando a gente percebe hegemonia no mundo do futebol, a gente percebe que uma hegemonia está associado a um clube ter uma casa própria na maioria das vezes. É difícil você ver, por exemplo, um Milan que não tem o próprio estádio e que durante muito tempo foi hegemônico. Então, assim, o movimento de ter uma casa própria, ele precisa acontecer. Se essa casa própria vai ser o Maracanã ou um estádio novo, aí esse estudo tem que ser aprofundado. O fato é que, insistindo no Maracanã, a gente sempre vai ter alguma insegurança jurídica. Então, o ideal seria que a gente fosse por uma casa própria.